Olá, amigos! Neste vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a saída do Eduardo Bolsonaro para Israel. E eu estava esperando esse momento, eu estava esperando faz tempo. E para quem está seguindo o canal aqui sabe que eu estou falando há muito tempo sobre essa ligação, sobre tudo que eu penso do que vai acontecer no Brasil através de Israel, Estados Unidos e aí, quem sabe, até a Argentina aí. Mas, meus amigos, primeiramente, eu quero pedir, se você gostar do meu trabalho, do meu vídeo, porque esse vídeo é para o futuro, você dá o like no vídeo. Você dá o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, comenta e compartilhe os vídeos da rede, do meu canal, nas suas redes sociais para ajudar o meu trabalho. Porque o meu trabalho é para o futuro. Mas hoje cedo, todo dia eu estou aqui ligado aqui na política, porque pode ter certeza que através da política a política é que vai trazer o demônio para o mundo. Todo mundo, hoje está muito provado que os políticos é que vai trazer o Satanás para o mundo. Então, o que acontece? Como eu tenho vindo muito tempo falando, e as coisas já começaram a acontecer. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro, vamos falar primeiramente no Eduardo Bolsonaro, mas depois nós vamos falar no Bolsonaro e no Trump, alguma coisa que eu tenho visto também no meu trabalho há muito tempo, que pode ser o que já aconteceu com esses camaradas já no passado. Mas presta muita atenção, gente. O Eduardo Bolsonaro, eu tenho falado há mais de, eu acho que uns 4, 5 anos, que ele tem uma ligação com o Donald Trump dos Estados Unidos da América. Eu tenho falado, e agora eu tenho mostrado que o Eduardo Bolsonaro ele está ligado ao Trump. Mas a gente não sabe, gente, o desfecho espiritual de todo esse trabalho. Porque eu tenho falado muito claro aqui no meu trabalho que tudo o que está acontecendo hoje na política mundial, nos principais países, é satânico, é espiritual, é coisa do Apocalipse, é o antídoto de Satanás. E daí, a gente mais para o futuro, a gente vai fazer vídeo mostrando toda a trajetória satânica de tudo que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos, desde 2015 para cá, até menos de 2015. E daí o Eduardo Bolsonaro foi para Israel, ele estava hoje eu não sei se foi hoje ou foi ontem, mas ele ainda está em Israel, ele estava no Muro das Lamentações, fazendo um pedido lá, porque lá no Muro das Lamentações, lá em Israel, a pessoa leva um pedido e põe no muro, na fresta do muro, naquele muro que tem lá das Lamentações. E daí ele estava lá, mas daí já mostraram foto dele junto com o Netanyahu. E ele se encontrou com o presidente, porque lá é primeiro-ministro e presidente, e estava se encontrando com um soldado que veio aqui no Brasil, e foi barrado aqui no Brasil. Mas, gente, isso aí é muito pequeno, perto do que estão falando na internet. Essa ligação, família Bolsonaro, Netanyahu e Donald Trump e esse Milei da Argentina é muito maior do que o mundo imagina. Porque quando eu estava esperando isso, eu tinha falado com a minha família. Eu estou esperando o Eduardo Bolsonaro ir para Israel. Eu até pensei que ele ia morar em Israel, mas como ele tem uma ligação com o Donald Trump, ele vai continuar nos Estados Unidos pedindo. Mas só que essa ida em Israel do Eduardo Bolsonaro, gente, pode ser, eu que não estou falando 100%, mas pode ser já o começo dessa combinação, desse complô, dessa maldição para atacar o Lula e o Alexandre de Moraes. Porque eu estou falando aqui no meu trabalho há muito tempo que quando começou aquela guerra lá do Hamas, que não era guerra de Hamas, né? Eram uns terroristazinhos que
que entrou lá, e depois foi aquela matança que o Lula começou a bater de frente. Eu falei muito aqui no meu trabalho, porque eu tenho muitos vídeos falando nisso. Que o Netanyahu ia tipo assim, se coligar com o Trump, porque direto ele está lá nos Estados Unidos, e com essa família do Bolsonaro. Aí quando eu vi ele lá, eu falei com a minha, eu mandei um áudio para minha esposa, falei assim, ele está lá. Porque eu estava esperando ele em Israel. Gente, o povo está enganado com Israel. E agora já começou a cair a ficha total para mim. Você pode ter certeza, amigos, certeza absoluta, que o dia que o Luiz Inácio Lula da Silva for atacado, que esse Alexandre de Moraes, na minha opinião, for atacado, pode ter certeza que vai ter o dedo de Israel, do Netanyahu. Netanyahu vai estar envolvido, junto com o Donald Trump, quem sabe esse Milei da Argentina. Porque para mim a Argentina ela vai servir de base para esses terroristas que vai atacar o Lula e vai atacar o Alexandre de Moraes, que no meu trabalho eu tenho visto isso. E daí ele estava lá, e vai continuar. Gente, agora começou a cair a ficha total. Eu estava esperando, eu falei, cara, na hora que eu vi assim, eu cheguei a me arrepiar aqui, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia em Israel. A gente não sabe qual é o acordo que eles vão formar lá. Gente, é só pensar. É só pensar. Quase todos aqueles presidentezinhos que tem em volta de Israel lá, que é contra Israel, de repente parece morto. Se o povo, se o Brasil soubesse a inteligência que Israel tem de guerra, Israel, na minha opinião, gente, é assim, tipo assim, pode estar acontecendo, de saber até a cor da cueca do Lula. O povo tem que entender isso. Aquele do negócio do Mossad lá. Gente, a inteligência de Israel é uma das melhores do mundo. E aí, daí quando eu vi que ele foi para Israel, aí começou cada dia mais formar esse meu trabalho que eu tenho falado aqui. Desde 2019. Porque eu tenho falado que o Eduardo Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, ele é pior do que o pai dele. Ele é muito pior do que o pai dele. Não tem comparação, gente. E daí, quando ele foi de vez para os Estados Unidos e começou a implorar o Trump para destruir o Brasil, porque aquelas taxas, eles acharam que ia destruir o Brasil, mas foi um tiro no pé. As taxas só beneficiou o Brasil e prejudicou os Estados Unidos da América. Aí agora o Trump teve que tirar, mas o Trump não tirou por causa que ele gosta do Lula. Tem gente achando que o Trump está fazendo amizade com o Lula. Gente, presta muita atenção, eu quero provar aqui no meu trabalho, que o Lula foi preso em 2018 pelo Sérgio Moro, com o dedo do Donald Trump, com a senha dos Estados Unidos. Porque a senha o Trump não queria o Lula de presidente, porque ele achava que ele ia ganhar em 2020. Mas como ele estava predestinado, o Trump estava predestinado para estar hoje no poder. Porque se ele tivesse ganhado em 2020, do Joe Biden, ele não estaria hoje na presidência da República dos Estados Unidos. E ele teve que sair para voltar de novo, para ele estar lá, para ele fazer toda essa patifaria, essa canalice que está sendo feita pelo Donald Trump, para dar uma guerra mundial. E eu tenho falado aqui no meu trabalho que vai ter algumas ogivas nucleares que vai cair no mundo. Quem sabe aqui no Brasil. Porque ele está com esse negócio de atacar a Venezuela, o Trump está querendo atacar a Venezuela, muitas vezes não é para atacar a Venezuela. Ele já está cercando. E ele tem um grande aliado que é o Milei, da Argentina. Porque ele está comprando o Milei. O Donald Trump, ele já emprestou 30 bilhões de dólares para o Milei, para comprar o Milei, para fazer base na Argentina. E eu tenho falado aqui, gente, eu vou fazer mais um vídeo curto, mostrando essa família de novo do Bolsonaro, dentro do ferimento do Luiz Inácio Lula da Silva. Porque quando o Bolsonaro estava no poder, a família do Bolsonaro foi 151 vezes no Oriente Médio para buscar joias e para
para comprar equipamento, para tipo assim, para ficar, como se diz, pesquisando, assim, tipo assim, aquele negócio que o Heleno cuidava lá, monitorando as pessoas. Ele estava, tipo assim, monitorando as pessoas, através desses aparelhos lá do Israel, lá do Mossad lá. Então, na hora que esse camarada, ele saiu dos Estados Unidos e ele foi lá, eu não sei se ele vai ficar em Israel ou se ele vai voltar para os Estados Unidos, porque aqui eu não sei, aqui eu não tenho coisas completas. Eu só sei que eles estão unidos. Mas tinha que ter o dedo de Israel, gente. Tem que ter o dedo de Israel, na minha opinião. Porque senão não dá certo, gente. Quando vinha à tona essa trama maligna, satânica, dessa família, do Bolsonaro, com o Trump e o Benjamin Netanyahu, o mundo atômico vai ficar de olho em Israel e nos Estados Unidos da América. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que daí é a hora dos mísseis apontados para Israel. Tem gente enganada com Israel, gente. Israel, na hora certa, os mísseis vão estar apontados para Israel, os mísseis atômicos, aí o diabo. O demônio que vai sair do abismo, que vai subir do abismo, que vai sair de dentro do Vaticano, que ele está lá debaixo no Vaticano. Quando ele sair com o diabo no corpo, ele vai bater na mesa, eu tenho falado aqui há muitos anos, vai bater na mesa e vai salvar Israel. Porque Israel não tem o Messias. O Messias de Israel vai ser o Satanás. Os evangélicos, o povo está enganado com Israel. Tem Yahudi, gente, pessoas que dizem que acreditam em Yahusha, iludido com Israel. Israel vai ser aliado de Satanás para destruir Elias e Enoque. A Bíblia diz que todos tinham que morrer lá. Os profetas. Precisa matar mais Elias e Enoque. E essa coligação maligna, satânica, que vai ter entre Israel e a besta do Apocalipse. Porque tem gente aqui falando em anticristo formado por ser humano. Gente, não existe nada formado por ser humano. Não tem negócio de nova ordem mundial. A nova ordem mundial é o demônio que vai subir de dentro do Vaticano, que está lá nos porões do Vaticano, o corpo do velho. Vai subir de lá com o demônio incorporado nele, o demônio. E daí vai bater na mesa e vai salvar Israel e os Estados Unidos e o mundo. E vai ser amado. E todo aquele que não tem um nome no livro da vida do Cordeiro vai se maravilhar por ele. Vai se maravilhar. As escrituras é muito clara, gente. É muito clara. E todo aquele que não aceitar vai, guilhotina. O Apocalipse diz que vai ser degolado pela besta. Então, essa família do Bolsonaro, o Netanyahu, o Donald Trump, a vez até esse Milley, eles são o antídoto de Satanás. Gente, a qualquer momento, esse Alexandre de Moraes e o Lula pode ser atacado por essa quadrilha satânica, maligna, que eu tenho visto no meu trabalho. Porque eu tenho visto esse Luiz Inácio Lula da Silva, esse homem que é contra a guerra, que é contra assassinar as pessoas, ferido por essa quadrilha, dessa família do Bolsonaro. E esse Eduardo Bolsonaro é o pior de todos, gente. E o Eduardo Bolsonaro, ele é um cara, ele não vai desistir porque já tem um demônio nele, um demônio nesse cara e nessa família. Esse povo foi escolhido por Satanás para fazer essa desgraceira toda, para dar o antídoto de Satanás. Porque o antídoto de Satanás é o caos. É o caos. Na hora que tiver as pessoas na sarjeta, procurando comida e guerra para todo lado e fome, quem sabe pandemia, e ele chega e bate na mesa e salva todo mundo, principalmente Israel. Aí quando eu vi ele lá em Israel, no Muro das Lamentações, se lamentando, porque essa quadrilha maligna sequestrou
os evangélicos, o cristianismo, porque isso aí tudo é tudo farinha do mesmo saco. Cristianismo, islamismo e judaísmo é a mesma coisa. Meus amigos, o povo tem que entender uma coisa. O nosso Salvador, ele nunca foi cristão, nunca foi muçulmano e nunca foi judeu. O nosso Salvador, ele vem da linhagem de Jacó, que era Yalchuru, de hebreu. Ele é um hebreu, ele não tem nada de judeus. Judeu é um povo como se fosse filisteu. O judeu ajudou a matar o mestre junto com o mesmo Roma. Não era o soldado romano que estava lá, não eram os judeus que estavam falando lá. Pega esse aí no madeiro, não era eles? Quem que era? Era eu aqui, que estou aqui no Brasil? 2000 anos depois? Não era eu. E não era o povo hebreu. O povo hebreu estava sendo perseguido pelos judeus e pelos romanos, que saiu de lá. Porque esse camarada que está para subir do abismo, ele é cristão, mas ele tem origem de judeu. Ele disse que ele é filho de uma mulher judia. Gente, presta muito atenção. Eu não estou aqui brincando de profeta, brincando com as coisas do Criador dos céus e da terra. Eu nem era para mim estar aqui. Eu estou aqui porque praticamente eu fui convocado para trabalhar nesse trabalho. Tudo isso que está acontecendo, nós vamos provar, que nós vamos fazer um vídeo. Muito em breve, eu vou achar uma pessoa para fazer o vídeo para mim, porque eu sou muito ruim de computador. Nós vamos fazer um vídeo desde o começo de 2015 para cá, desde as manifestações de 2013, 2014 no Brasil, que ali começou essa formação do Satanás. Foi bem na época que apareceu o nome do nosso Salvador, que é Yud Rei Vav Rei. Quando surgiu o nome, que começaram a falar do nome do Salvador, do Criador dos céus e da terra e do Salvador, ali começou ali começou também a bagunça para dar nisso aí que vai dar agora. Então presta muito atenção, meus amigos, que muito em breve, eu acredito que nós vamos ter o caos no Brasil. Nós vamos ter o caos, nós vamos ter coisas muito ruins no Brasil. E eles não vão parar. Você pode ver que esse Flávio Bolsonaro também agora ele entrou no jogo. Ele, aquela Carla Zambelli, porque eles não foram caçados. Você viu que o diabo está segurando essa quadrilha. Nem a Carla Zambelli, nem o Eduardo Bolsonaro e nem o Ramagem foi caçado, que são os deputados que estão fugitivos. Eles não vão caçar por quê? Porque precisa ter esperança. Enquanto tiver esperança, meus amigos, não vai ter cassação. Enquanto tiver esperança, não tem cassação. Então, eu estou fazendo mais esse vídeo. Eu quero deixar mais esse vídeo no YouTube, gente. E o meu entendimento. O Eduardo Bolsonaro está lá em Israel tramando contra o Brasil. Tramando contra o povo brasileiro. E não é só contra o povo brasileiro, gente. Ele está tramando contra a humanidade. Porque pode surgir um estupim de uma confusão no Brasil, na Venezuela, aqui por perto. De repente está no mundo inteiro. Ele está tramando contra o mundo, esse Eduardo Bolsonaro. Por causa que o pai dele está preso porque é um terrorista. Porque é um vagabundo terrorista, esse Bolsonaro. Esse cara foi a escolha mais maligna que já teve nos últimos tempos, esse Bolsonaro. Porque se o diabo não tivesse tirado o Lula através do Sérgio Moro para dar nesse ser bizarro, não estava tudo o problema que está hoje. Porque isso aí foi tudo assim, minha gente, foi tipo marionete, assim, o diabo foi levando tudo. O diabo escolheu esse Sérgio Moro, foi escolheu o Trump para pôr nos Estados Unidos, tiraram o Lula, apoiaram o Bolsonaro, e depois tiraram o Bolsonaro, o próprio Anjo, apoiou o Lula para o Lula estar hoje lá, porque, na minha opinião, hoje tinha que estar dentro da política mundial, tanto o Lula quanto o Donald Trump e quanto o Netanyahu em Israel.
E o Putin também lá na Rússia. Porque, na minha opinião, o Putin vai tomar as dores. Vladimir Putin depois vai tomar as dores. Porque tem que ser pessoas que têm poder de fogo. Não adianta ser esses paizinhos aí, entendeu? Que não tem poder nenhum. Tem que ser os poderosos. Geralmente, esse Vladimir Putin, seja ele ou seja o presidente que vem depois dele, porque o Vladimir Putin, na minha opinião, também está correndo risco. O Vladimir Putin também está correndo risco. Então pode ter certeza, gente, que pode escrever na história essa família do Bolsonaro, o Netanyahu, o Trump, esse Milei da Argentina, eles podem ter sido escolhidos por uma trama maligna mundialmente, que pode dar no antídoto da ressurreição do demônio. Daí a pessoa fala, mas como assim? Como assim? Porque o diabo ele vai vir em meio ao caos para salvar a humanidade. Presta muita atenção no que eu estou falando há muito tempo. E tem mais uma coisa, gente. Esse Trump e o Bolsonaro, eles estão no mesmo patamar maligno já de muitos anos. Porque o Bolsonaro, ele tem um caos aí. O Bolsonaro tem um caos de um cara que roubou ele em 1995, que foi morto na cadeia. E depois, a própria esposa dele, desse cara que foi morto, que foi o cara que roubou o Bolsonaro, esse mesmo cara que foi morto, a mulher dele e a mãe da mulher dele foi morta por investigação paralela. E pode ser, eu vi um vídeo no passado que falava que essa menina estava grávida. Estava grávida. Quem foi o cara que entregou a arma e a moto para o Bolsonaro? Foi o mesmo Lessa que matou a Marielle Franco. E agora está voltando à tona o caso Marielle de novo, que vão julgar os irmãos Brazão. Essa Marielle é uma fantasma na vida do Bolsonaro, porque para mim, eles estão envolvidos na morte da Marielle. É o mesmo cara que matou, o ladrão que roubou o Bolsonaro matou a mulher dele e a mãe da mulher dele, que parece que é isso. O mesmo cara que matou foi o cara que entregou as armas para ele e a moto. E estão falando que essa menina pode estar grávida. O aborto maldito pode estar aí. Pode ser que essa criança que eu tenho visto, pode ser que já morreu lá. Alguém tem arquivo que vai ter que falar sobre esse assunto. E o Trump tem o caso Epstein. O Epstein morreu em 2019 na cadeia. Estão falando, eu vi um vídeo também, estão falando que sumiu uma menina do caso Epstein. Tem uma pessoa que sumiu lá. Gente, eu não estou falando que eles fizeram nada contra essas pessoas aí, que eu não vi. Mas começa aqui, o demônio, ele vem lá de trás, formando esses dois camaradas, que é o Trump e o Bolsonaro. O Netanyahu nem fala, porque o Netanyahu acho que já matou mais de 100 mil pessoas lá na Palestina, é um sanguinário assassino. E o Trump estão falando que sumiu uma menina que estava de cativeiro, que vivia junto lá na bagunça do Epstein. E também pode ser que essa menina sumiu porque ela estava grávida. Pode ser que tanto essa criança que eu tenho visto no Brasil e nos Estados Unidos pode ser a mesma coisa. Pode ser uma ligação. Porque pode ser isso, pode vir à tona agora, alguém pode falar, não, a menina estava grávida, mataram, ele mandou matar a menina estava grávida, e o Trump também. Então esse aborto maldito que eu tenho ouvido pode ser que já aconteceu até. E eu acredito que vai ter mais coisa para frente, mas pode ser que já aconteceu o aborto maldito. Que eu sempre falo nos meus vídeos que eu vejo uma criança. Diz que tem uma menina do caso Epstein que sumiu. Eu vi um vídeo, e esse vídeo que eu vi, eu não consegui achar mais. E o outro do Bolsonaro também eu não consegui achar mais, porque foi muito antigo, foi antes de 2016 que eu vi esse vídeo, o cara falando que essa mulher do cara que roubou ele, que foi morto na cadeia, que morreu, acharam a mãe dela e ela morta na beira da estrada, disse que estava grávida. Que roubou o Bolsonaro. Quem mandou matar essa menina? Não estou falando nada aqui. Eu tenho uma suposição aqui que pode ser. Pode ser ele. E o Trump também, quem sabe, o Trump até engravidou essa menina lá,
e depois ela não quis tirar a criança, porque esse povo é contra o aborto, só que na hora que é com eles querem tirar, né? Quem sabe o tanto queria tirar e ela não aceitou tirar a criança. E daí eliminaram a menina grávida. Pode ser que esse aborto maldito vai... Porque tem a ex-mulher, a mulher do Epstein, que está viva ainda, que tá presa, ela é um arquivo vivo, ela deve saber de tudo. Mas isso, na hora certa, vai vir à tona toda a maldição, gente. Toda a desgraça que esse povo cometeu até agora. Você pode ter certeza que muito em breve vai ser assim, gente. Eu, na minha opinião, tenho até sacrifício de criança. A Moloque, que eu tenho falado no meu trabalho. Não é só um caos só, não. É muita coisa que pode ter acontecido com esse povo que vai vir à tona agora. E não é só eu que estou falando, não. Eu estou seguindo um astrólogo que está falando que está para explodir um caos de crianças. Macabro, muito nojento que vai surgir no mundo. Então pode ser que todos esses dois causos, o caos dessa mulher que foi morta pelo Lessa, que pode... É quase certeza que foi o mesmo cara que matou a Marielle, matou a menina lá, matou os três, né? Matou o cara na cadeia, depois matou a mãe e a menina podia estar grávida. E nos Estados Unidos, no caso Epstein, parece que tem algo lá que estão falando que sumiu a menina. Pode ser que seja o mesmo caso, pode ser que ele engravidou essa menina, ou tinha uma suspeita que ele engravidou, a menina não quis tirar a criança, falou que ia entregar eles. Você sabe que vai para vala mesmo, né? Porque tem dinheiro, porque os caras têm dinheiro. Hoje fico aí todo mundo falando aí contra aborto, contra isso, contra aquilo, mas são tudo... Gente, são a pior espécie de ser humano da humanidade. Você pegar essa família do Bolsonaro, cara, esse povo é nojento, esse povo é asqueroso, esse povo é maldito, esse povo estava liberando armas, esse povo está pedindo guerra. O Eduardo Bolsonaro já tem mais de 20 vídeos dele falando em guerra. E o Trump, mesma coisa, cara. Fala que está querendo acabar com guerra, querendo explodir no barco na Venezuela, incomodando todo mundo. Gente, é a pior espécie de ser humano que existe na humanidade, é esse povo. Então, eu vou deixar mais esse vídeo, gente. Presta muito atenção. Se você chegou até aqui, você dá um like. Se você não for inscrito, inscreve no canal. Faz um comentário para ajudar o algoritmo. E coloca os vídeos de todas as redes do meu canal, nas redes sociais, para ajudar o canal. Então presta muita atenção. Essa ida do Eduardo Bolsonaro para Israel, eu não estou falando aqui 100%, gente. Mas pode ter sido uma combinação, porque eu acredito que Israel e os Estados Unidos vai estar dentro dessa maldição, que eles vão atacar o Lula e o Alexandre de Moraes, porque eles viram que não tem jeito, o Lula está subindo nas pesquisas, o Lula está ganhando todos, ganhou até do Trump. O Trump teve que recuar. Por quê? Porque o Lula está iluminado a isso aí. Então, para mim, o Lula vai ser o alvo dessa quadrilha. E, para mim, o Netanyahu e o Trump, os dois, os Estados Unidos e Israel, vai estar envolvido dentro dessa trama maligna contra o Lula e contra o Alexandre de Moraes. Eu não tenho dúvida disso mais. E o Eduardo Bolsonaro, ele é o mentor de tudo isso aí. O pai dele não pode sair do Brasil, ele foi fazer. Ele tá mendigando maldição. Mendigando maldição. Foi no Trump, tentou, agora está em Israel tentando maldição contra o Brasil. O Eduardo Bolsonaro foi lá mendigar maldição contra o Brasil, contra o povo brasileiro. E ele vai conseguir, gente, eu tenho certeza absoluta. O Eduardo Bolsonaro vai trazer a maior maldição que já nós vimos aqui no Brasil e no mundo. Porque na hora que eles atacar o Lula, as coisas não vai ser bom. Porque vão descobrir que é eles, porque é eles mesmo. Se acontecer alguma coisa com o Lula, é eles e o Alexandre de Moraes também. E não tem mais saída, gente. Todos os ataques, tudo que eles fizeram contra o Lula não está dando certo, porque tem um anjo protegendo o Lula. E o outro anjo fazendo a mente dele para eles atacar o Lula. E agora o Bolsonaro preso, aquele canalha preso lá, entendeu? Deve estar no desespero total. Total. Porque não vale nada, gente. Não vale nada. Eu aqui não tenho mesma palavra com essa gente. Então o Eduardo Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, foi para Israel tramar contra o Brasil. E tramar guerra, tramar morte, tramar desgraça contra o nosso povo. Mas eu vou deixar mais esse vídeo no YouTube e ficam todos na paz.